agora o Gospel News desta terça-feira. Hoje é dia 28 de julho de 2026. Eu sou Karen Crisóstomo e nós vamos juntos aqui pela Rede Gospel de televisão e também pelo YouTube Rede Gospel TV Oficial com as principais notícias do Brasil e do mundo. Vamos aos destaques de hoje. Você vai ver no Gospel News de hoje, IPCA apresenta estabilidade nesse mês em meio à pequena queda nos preços dos alimentos. Gastos dos brasileiros no exterior chegam a 12 bilhões e meio de dólares no primeiro semestre do ano. Benjamin Netanyahu e Volodymyr Zelensky desembarcam em Washington para conversa sobre as guerras. Terremoto de magnitude 7.1 atinge o sudoeste do Japão. Autoridades locais ainda contabilizam os estragos. Jovem é encontrada morta após ex-marido confessar crime. E veja ainda, Zidane é apresentado como novo treinador da seleção francesa. Boa noite. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo apresentou estabilidade neste mês. A novidade ficou com o grupo de alimentação e bebidas, que registrou queda de 0,66%. O resultado apresentado pelo IBGE nesta terça-feira ficou abaixo das expectativas do mercado. A projeção da Reuters previa alta de 0,19%. O avanço 0,6% em julho foi puxada pelos preços de habitação. O grupo subiu quase 1%. O principal impacto veio pela energia elétrica residencial, com 3,3%. O segmento de transportes também subiu. A passagem aérea cresceu 11,70%. Do outro lado, a alta nos preços dos combustíveis deu uma trégua. Etanol, gasolina, óleo diesel e gás veicular ficaram mais baratos em julho. Quem segurou o resultado para que o IPCA ficasse quase estável foi o grupo de alimentação e bebidas, com deflação de 0,66%. A alimentação do domicílio caiu 1,14%. O tomate teve queda de 20%. A batata inglesa ficou 10% mais barata. Já o café moído teve ligeira queda de 3%. E o Brasil acionou a Organização Mundial do Comércio por conta das tarifas norte-americanas. O Itamaraty disse em nota que o país considera as medidas injustificadas e incompatíveis. O Brasil realizou um pedido de consultas ao governo americano na Organização Mundial do Comércio por conta das tarifas comerciais aplicadas aos produtos brasileiros. Washington impôs neste mês tarifas ao Brasil que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva denunciou como uma tentativa de exercer influência política a menos de 3 meses das eleições presidenciais. Em comunicado, o Ministério das Relações Exteriores afirmou que o pedido foi realizado no âmbito do Sistema de Solução de Controvérsias da OMC e acrescenta que o governo brasileiro considera que as medidas americanas são injustificadas e incompatíveis com as regras do comércio internacional. O pedido de consultas a outro país antecede a eventual abertura de um julgamento sobre o caso no âmbito da OMC. No ano passado, o Brasil tomou a mesma medida quando os Estados Unidos impuseram outro conjunto de taxas de 50% em retaliação ao julgamento que levou à prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. A primeira punição foi revertida em grande parte. O Banco Central mostrou hoje que os gastos dos brasileiros no exterior atingiram mais de 12 bilhões e meio de dólares no primeiro semestre do ano. Mesmo com o dólar e o euro nas alturas, o brasileiro não deixou de viajar para fora do país no primeiro semestre do ano. Isso fica claro nos números divulgados pelo Banco Central. Mais de 12 bilhões e meio de dólares foram gastos no período. Somente em junho, no mês de férias para muita gente, foram gastos mais de 2 bilhões de dólares no exterior. O aumento nos gastos fora do país pode estar relacionado à queda do dólar. Desde o início do ano, a moeda norte-americana acumula queda de mais de 6%. Esses dados fazem mais sentido ainda quando olhamos para o outro levantamento publicado na última semana. Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil, 15 milhões de pessoas voaram para fora ou vieram ao Brasil. O Brasil se tornou neste ano o principal importador de carros chineses no mundo. De janeiro a maio, o país comprou 5 bilhões e 200 milhões de dólares em veículos elétricos ou convencionais. A Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores mostrou que o emplacamento de carros elétricos chegou a 91 mil nos primeiros 6 meses do ano. E o presidente norte-americano Donald Trump disse estar otimista por um acordo com o Irã. Os dois países estão em uma trégua não oficial desde o final de semana.
Após 3 dias consecutivos sem confrontos diretos, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que há uma boa chance de se chegar a um acordo com o Irã, enquanto ambos os lados exploram uma solução diplomática para meses de conflito no Oriente Médio. A trégua se mantém desde sábado, após uma nova escalada militar relacionada ao controle do Estreito de Hormuz, uma via marítima estratégica por onde passava quase 1/5 do comércio mundial de hidrocarbonetos antes da guerra. Questionado a bordo do Air Force One sobre uma possível retomada das negociações, Trump se mostrou otimista. Acho que é uma boa chance de acontecer, e se não acontecer, voltamos a fazer o que estávamos fazendo há 2 dias. O presidente também destacou o arsenal das Forças Armadas Americanas, apesar dos significativos carregamentos de armas enviados à Ucrânia. Temos muita munição. Vocês sabem que Biden enviou muito para a Ucrânia e agora estamos reconstruindo esses estoques. Mas ainda temos um grande arsenal. Também temos grande quantidade de equipamento de nível intermediário. Na verdade, mais do que poderíamos usar, não importa o que aconteça. Mesmo assim, gostaríamos de ter mais, honestamente. Nesta segunda-feira, a Arábia Saudita relatou ter interceptado drones lançados do Iraque por grupos aliados a Teherã e exigiu que Bagdá tomasse medidas para impedir novos ataques a partir de seu território. O incidente coincide com uma nova ofensiva reivindicada pelos rebeldes Houthis no Iêmen, apoiados pelo Irã, que anunciaram ataques com drones contra instalações petrolíferas sauditas no Mar Vermelho. Na semana passada, os Houthis também declararam um bloqueio marítimo contra o reino, aumentando a pressão sobre uma região crucial para o abastecimento energético global. Por sua vez, o Irã continua negando a existência de negociações diretas com Washington. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Ismael Baqai, afirmou que as negociações sobre o futuro do Estreito de Hormuz estão sendo conduzidas exclusivamente com Omã, embora tenha reconhecido que intermediários podem transmitir mensagens entre os dois lados. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e o presidente da Ucrânia chegaram hoje a Washington, a capital dos Estados Unidos, para encontros com Donald Trump. Segundo informações da Casa Branca, Trump e Netanyahu vão discutir a questão do Irã, as negociações com o Líbano e também outros acordos que envolvem países do Oriente Médio. Já com Zelensky, a conversa será sobre o acordo de paz na guerra entre Ucrânia e Rússia. Uma pessoa de dentro da Casa Branca disse que chegou a hora de acabar com a guerra. E antes de viajar aos Estados Unidos, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, se reuniu com o novo primeiro-ministro do Reino Unido para receber uma nova tecnologia de guerra. O primeiro-ministro britânico Andy Burnham recebeu em uma base naval em Portsmouth, no sul da Inglaterra, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Na região, militares ucranianos e britânicos participavam de um exercício de combate a minas navais com o objetivo de preparar futuras missões no Mar Negro. Vladimir, you are the first leader I have welcomed in person since taking office. Volodymyr, você é o primeiro líder que eu recebo pessoalmente desde que assumi o cargo. E isso não é por acaso. É para enviar uma mensagem muito clara. Estamos com a Ucrânia, 100%. Eu, pessoalmente, estou com você 100%, senhor presidente. E vou cumprir integralmente todos os compromissos que este país assumiu com a Ucrânia. 100%, Mr. President. And I will honor every commitment this country has made to Ukraine in full. Durante o encontro, Burnham anunciou o compartilhamento com a Ucrânia de propriedade intelectual de um novo sistema de guerra eletrônica denominado Stone Cloak, manto de pedra em português, capaz de dificultar a detecção e o ataque a drones pelas defesas aéreas russas. O compartilhamento vai permitir que Kiev produza em grande escala esse sistema, em um momento em que a Ucrânia busca manter sua vantagem tecnológica na guerra de drones contra Moscou. O Reino Unido, um dos principais apoiadores da Ucrânia, mobilizou cerca de 25 bilhões de libras, mais de 170 bilhões de reais desde o início do conflito em 2022. Em um tribunal ucraniano, a justiça decretou nesta segunda-feira prisão preventiva para o organizador de uma exposição de armas que foi atingida pela Rússia em um ataque que matou pelo menos 11 pessoas e desencadeou indignação em todo o país. Promotores abriram um processo contra o chefe de uma associação da indústria de armamentos, acusado de negligência, resultando em perda de vidas, após o ataque russo com míssil balístico contra um estande de tiros nos arredores de Kiev na última sexta-feira. Do lado russo, autoridades relataram nesta segunda-feira a morte de pelo menos 5 pessoas, incluindo uma criança, em um ataque noturno com drones ucranianos em Rostov-do-Don, no sul da Rússia. Segundo o governo local,
3 prédios, 17 casas e um centro social foram atingidos. Kiev afirmou que os ataques tinham como alvo um terminal de exportação na região, com o objetivo de impedir que o Kremlin disponha de recursos para financiar a guerra. A polícia francesa encontrou 5 cadáveres de bebês em uma casa no sudeste do país. Policiais encontraram 5 cadáveres de bebês dentro de caixas na residência de um casal em Orange, no sudoeste da França. Os policiais encontraram os corpos na casa depois que a mulher deu à luz na segunda-feira a um bebê com boa saúde. As declarações do homem, que descobriu a gravidez da parceira no momento do parto, alertaram os serviços sociais e psicológicos da região. As causas da tragédia são desconhecidas até o momento. Vizinhos ficaram em choque com a descoberta e relataram que o casal tinha filhos e não aparentava nada em comum. Sei que ele saía de manhã e voltava à noite. Ela levava os filhos para a escola como qualquer mãe normal. Eles não deixavam transparecer nada estranho, são pessoas normais. Os casos de homicídios de bebês recém-nascidos não são raros. Às vezes são marcados por uma alteração do discernimento da mãe ou pela negação da gravidez que é ocultada das pessoas próximas. No caso mais grave de infanticídio conhecido na França, Dominique Cotres foi condenada em 2015 a 9 anos de prisão por matar 8 recém-nascidos. O júri reconheceu uma alteração do discernimento. Um terremoto de magnitude 7,1 atingiu o sudoeste do Japão nesta terça-feira. Um shopping explodiu na cidade de Kashima. Dezenas de pessoas ficaram feridas e pelo menos 12 prédios desabaram no Japão após um terremoto de magnitude 7,1 no sudoeste do país. O tremor, que ocorreu às 4h27 da tarde no horário local, na ilha de Kyushu, atingiu o nível máximo na escala de intensidade sísmica de Shindo, uma referência no Japão que mede a força dos terremotos. As informações são da Agência Meteorológica do país. Ainda estamos avaliando a extensão das vítimas e danos, mas já recebemos relatos de feridos. Há também áreas sofrendo com falta de energia e incêndios, além de danos em estradas e pontes e desabamentos. Peço que todos tomem medidas para se proteger, incluindo a evacuação para locais seguros. Como este também é um horário em que as pessoas podem estar preparando o jantar, por favor, tenham extremo cuidado ao manusear o fogo. A Agência Meteorológica do Japão emitiu inicialmente um alerta de tsunami com ondas de até 1 metro de altura, mas o cancelou pouco depois, após não observar nenhuma atividade. A Autoridade de Regulação Nuclear do Japão afirmou que nenhuma anomalia foi detectada nas usinas nucleares. O Japão é um dos países mais expostos a terremotos no mundo, por estar localizado na junção de 4 grandes placas tectônicas, ao longo da borda oeste do Anel de Fogo do Pacífico. O arquipélago, com aproximadamente 125 milhões de habitantes, registra centenas de tremores todos os anos, a maioria de baixa intensidade. A diretora do Fundo Monetário Internacional, Kristalina Georgieva, fez uma visita a Buenos Aires e disse que o país está em uma situação melhor desde a chegada de Javier Milei à presidência. A diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional endossou as políticas econômicas do presidente da Argentina. Kristalina Georgieva afirmou que o país sul-americano está em uma posição muito mais forte do que quando Javier Milei assumiu o cargo em 2023. Durante a visita a Buenos Aires, a chefe do FMI destacou o processo alcançado na estabilidade macroeconômica, a redução da inflação e o superávit fiscal obtido após meses de severo ajuste econômico. A Argentina, maior devedor do FMI, possui um acordo de empréstimo de 20 bilhões de dólares com o fundo. A Argentina está em uma posição muito mais forte, e isso é resultado do trabalho árduo do governo, é resultado da perseverança e do sacrifício do povo argentino. The sacrifice of the Argentine people. A visita de Georgieva ocorre em um contexto de fortes contrastes.
A inflação anual caiu para 33,5% em junho, após ter ultrapassado os 3 dígitos, enquanto o FMI projeta um crescimento de 3,5% para 2026 e 4% para 2027. Segundo a diretora-gerente, os efeitos da estabilização econômica já começam a ter reflexos. What we see is growth now firmly in positive territory. We had 2 years. O que estamos vendo é que o crescimento econômico agora está firmemente em território positivo. Tivemos 2 anos de crescimento negativo, mas isso já ficou para trás. Isso é muito importante para os argentinos, porque quando a inflação cai, que é um imposto que afeta a todos, mas especialmente os mais pobres, os níveis de pobreza também diminuem. That brings poverty rates down. Mesmo assim, os desafios permanecem. O consumo continua fraco e, segundo o Banco Central, a inadimplência das famílias triplicou em um ano. Georgieva descartou a necessidade de novo financiamento do FMI e apoiou a estratégia do governo de fortalecer as reservas internacionais, que estão em torno de 49 bilhões de dólares. Keiko Fujimori assumiu hoje a presidência do Peru. Ela venceu as eleições contra Roberto Sanches por uma diferença de pouco mais de 49 mil votos. A cerimônia contou com a presença de diversas lideranças sul-americanas. O presidente Lula não esteve presente. Um relatório do UNAIDS alertou para o risco de ressurgimento da epidemia de HIV no mundo. A disseminação do HIV representa um perigo real devido à projeção de queda de 20% no financiamento até 2025. Este foi o alerta emitido por especialistas em AIDS, que advertiram que a resposta global à doença enfrenta uma séria ameaça. Apesar de a ciência nunca ter tido ferramentas tão eficazes para combater o vírus, o apoio político se encontra em um de seus pontos mais fracos. A maior conferência internacional sobre AIDS teve início no Rio de Janeiro, a primeira desde que os Estados Unidos começaram a cortar drasticamente a ajuda externa após o retorno de Donald Trump à Casa Branca. França, Alemanha e Reino Unido seguiram o exemplo. Nunca antes o financiamento de doadores caiu tanto e tão rápido e as pessoas mais vulneráveis já estão pagando o preço. Os países doadores estão optando por se retirar, enquanto muitos países com alta incidência da doença permanecem presos a dívidas das quais não conseguem escapar. Segundo o relatório da UNAIDS divulgado na Conferência do Rio, o financiamento global para o HIV/AIDS em países de baixa e média renda caiu 18% no ano passado. O texto afirma que desde 2011, as contribuições de países europeus diminuíram 58%. Apesar dos cortes promovidos por Trump, os Estados Unidos continuam a fornecer 74% do financiamento governamental proveniente de doadores. Os países ricos estão todos por trás dos acordos de confidencialidade. São essas coisas que nos impedem de acabar com a AIDS. Existem inovações que poderiam ser implementadas para todos que precisam delas, e as empresas poderiam obter lucros razoáveis. Se isso não está acontecendo, em vez disso, os lucros estão sendo maximizados nos mercados ricos. E o truque do progresso lento nos países em desenvolvimento está sendo usado. Para os especialistas, ainda é muito cedo para avaliar completamente as consequências dos cortes de verbas. Os avanços científicos transformaram a infecção pelo HIV, antes sinônimo de morte, em um vírus controlável para milhões de pessoas, já que existem medicamentos preventivos com eficácia quase comparável à de uma vacina. No entanto, milhões de pessoas ainda não têm acesso a eles. O fim não é mais limitado pela ciência, é limitado pela desigualdade, por decisões políticas. O número de casos de HIV e mortes relacionadas à AIDS caiu em 2025 para o nível mais baixo em mais de 30 anos. Mas novas infecções aumentaram em 21 países. A ONU pretende acabar com a AIDS como uma ameaça à saúde pública até 2030. Uma das metas é fornecer acesso a medicamentos antirretrovirais que previnem a disseminação do HIV para 20 milhões de pessoas. Quase metade de todas as crianças vivendo com HIV não recebeu esses medicamentos no ano passado. E no próximo bloco, o governo de São Paulo adia pedágio Free Flow nas rodovias Anchieta e Imigrantes. E jovem é achada morta após ex-marido confessar o crime. Uma pesquisa Quest divulgada hoje mostra Cleitinho Azevedo, do Partido Republicano, liderando em todos os cenários na disputa pelo governo de Minas Gerais.
No primeiro turno, ele aparece com 35% das intenções de voto. O segundo colocado na pesquisa é Alexandre Calil, do PDT, com apenas 12%. No cenário do segundo turno, Cleitinho chega a 44% contra 29% de Alexandre Calil. O levantamento ouviu 1.482 pessoas entre os dias 22 e 26 de julho e o nível de confiança é de 95%. Já em Pernambuco, a Quest mostrou que Raquel Lira, do PSD, passou a liderar a disputa pelo governo, com 43% das intenções de voto. O adversário dela, João Campos, aparece com 37% no primeiro turno. No cenário do segundo turno, a candidata à reeleição soma 45% contra 39% de João Campos. Uma pesquisa mostra que a aprovação da governadora segue em crescimento e chegou a 68%. Ao mesmo tempo, a desaprovação da gestão caiu de 35% para 23%. Esse levantamento ouviu 900 eleitores entre os dias 22 e 26 de julho. O governo do estado de São Paulo vai adiar o início da cobrança do pedágio Free Flow nas rodovias Anchieta e Imigrantes. A cobrança estava prevista para começar no dia 1º de agosto. O recuo da gestão Tarcísio de Freitas ocorre após os moradores de São Bernardo do Campo realizarem uma série de protestos desde fevereiro contra a instalação da infraestrutura no quilômetro 29 da rodovia dos Imigrantes. Eles alegavam que, caso a cobrança fosse mantida no local, teriam de pagar R$20 por dia em deslocamentos rotineiros. Para esse grupo de moradores, o uso da Imigrantes é a única ligação terrestre do bairro com o restante do município. O governo ouviu os moradores e indicou que a infraestrutura seria reposicionada para a região do quilômetro 38. A nova data para a implementação do projeto não foi divulgada. O sistema Free Flow deve melhorar o fluxo das viagens entre a capital e o litoral do estado. Em breve, os motoristas não vão mais precisar parar nas cabines ou reduzir a velocidade. Segundo a própria gestão, as praças atuais serão desativadas e demolidas nos próximos meses. A jovem Reginaria Bandeira, de 22 anos, foi encontrada morta em uma área de mata no interior do Acre. O ex-marido dela, José Silva, de 31 anos, foi preso após confessar o crime. Reginária estava desaparecida desde a madrugada do último sábado. Os familiares chegaram a divulgar informações nas redes sociais e pediam notícias sobre o paradeiro da jovem. A vítima trabalhava como atendente em uma sorveteria da parte alta da cidade. Segundo a família, José buscou Reginária no trabalho na noite de sexta e a levou para casa. Para os familiares, ele alegou que deixou a ex-mulher na residência e foi para a casa da mãe, onde estava hospedado após o fim do relacionamento. Imagens mostram Reginária saindo de casa às 11 horas da noite de sexta-feira para encontrar amigos. A irmã dela, Leidiane, afirmou que a jovem voltou para casa quase 2 horas da madrugada. A família informou que José Silva voltou à casa da ex-mulher ainda na madrugada de sábado. Para a irmã da vítima, o feminicídio foi planejado. Ela afirma que antes do desaparecimento, o suspeito passou a tratar amigavelmente a separação do casal, incluindo questões relacionadas à divisão de bens. Ainda segundo Leidiane, Reginária tentou colocar fim no relacionamento com o ex-marido diversas vezes, mas era chantageada quando tocava no assunto. O ex-marido se apresentou em uma delegacia acompanhado de um advogado, confessou o crime e levou os policiais até o local onde estava o corpo. A principal linha de investigação é de que José não aceitava o fim do relacionamento. O delegado do caso informou ainda que a causa da morte será apurada, já que o corpo da jovem não apresentava lesões aparentes provocadas por arma de fogo ou arma branca. A seguir, o futuro da cibersegurança entra no radar das Big Techs e Zidane é apresentado como novo treinador da seleção francesa. Um grupo de turistas avistou golfinhos brincando na costa da Califórnia, mas o aquecimento dos oceanos pode interromper essa atividade. Observar dezenas de golfinhos brincando a bordo de uma embarcação em frente à costa da Califórnia está se tornando uma experiência cada vez mais rara. Por causa da atual onda de calor marinho, durante os passeios diários, o número de baleias e de golfinhos que são observados é menor do que é visto em um ano normal.
Estamos passando pelo que chamamos de onda de calor marinha. A temperatura da superfície do mar está subindo e os animais que normalmente vemos aqui reagem a esse aquecimento da água. Baleias e golfinhos conseguem se adaptar às mudanças na temperatura, mas a fonte de alimento deles tem dificuldade em se ajustar. Os peixes que servem de alimento, como sardinhas e anchovas, preferem águas mais frias. Por isso, eles estão migrando para camadas mais profundas ou se deslocando para o norte. Essa maior dificuldade para avistar cetáceos é um prenúncio de mudanças drásticas no ecossistema marinho. Segundo a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos, a temperatura na superfície ao longo da costa da Califórnia está atualmente acima do comum. As temperaturas estão entre 3 e 4 graus Celsius acima do normal nesse momento, talvez até um pouco mais elevadas em alguns locais. Essa onda de calor tem persistido nessa faixa, ao largo do sul da Califórnia, praticamente desde dezembro do ano passado. Portanto, o fenômeno já dura cerca de 6 meses. O oceano ficou tão quente que milhares de aves morreram por não conseguir pescar na superfície. Nos últimos meses, dezenas de pelicanos e corvos marinhos foram encontrados mortos perto de San Diego. Leões marinhos e baleias desnutridos apareceram encalhados nas praias da Califórnia. Se essas ondas de calor marinhas ocorrerem repetidamente e perdermos a capacidade de sustentar o ecossistema como fazíamos no passado, perderemos algumas das espécies de peixes das quais dependemos para a nossa alimentação. É essa a grande preocupação. Essa onda de calor é ainda mais preocupante porque coincide com o retorno do fenômeno El Niño, que aquece as águas do Pacífico Equatorial e desregula periodicamente o clima do planeta. Todos esses desequilíbrios podem ser cada vez menos excepcionais. A Califórnia sofre ondas de calor marinho todos os anos desde 2019. Praias na Normandia e o Monte Olimpo, na Grécia, entraram para a lista de Patrimônio Mundial da Unesco. Uma nomeação repleta de história e que ecoa para toda a eternidade. As praias do Dia-D, na Normandia, e Monte Olimpo são os novos patrimônios mundiais da Unesco. O comitê desta agência da ONU também incluiu na lista o Castelo de Alamut, no Irã, os teatros de condomínio dos séculos XVIII e XIX na Itália e as fortalezas capetianas reais de Languedoc, na França. As praias do Dia-D correspondem a 80 quilômetros de litoral no noroeste da França, onde as tropas aliadas desembarcaram em 6 de junho de 1944 e foram palco de uma batalha decisiva para libertar a Europa do nazismo. A candidatura engloba as 5 praias do Dia-D, conhecidas pelos seus codinomes Utah, Omaha, Gold, Juno e Sword. Durante uma sessão, uma representante do Conselho Internacional de Monumentos e Sítios da Unesco afirmou que os locais comemoram simbolicamente o imenso sacrifício humano feito para derrubar uma ocupação autoritária. A organização destacou que esse complexo inclui bunkers, baterias de artilharia, postos de controle de fogo e ninhos da resistência, juntamente com vestígios de campos de batalha, equipamentos militares originais e paisagens memoriais. O Comitê da Unesco também inscreveu por unanimidade a região ampliada do Monte Olimpo na lista do Patrimônio Mundial. A Grécia celebrou a inclusão da montanha mais alta do país, uma reserva natural protegida e o lar dos deuses da antiguidade segundo a mitologia grega. O primeiro-ministro do país, Kyriakos Mitsotakis, declarou no Facebook que a conquista tornou o mítico Olimpo uma montanha para toda a humanidade. Centenas de dançarinos vestidos de vermelho se reuniram no sudeste da Inglaterra para recriar uma icônica coreografia. O dia mais Wuthering Heights de todos. Centenas de fãs de Kate Bush transformaram as ruas de Folkestone, no sudeste da Inglaterra, em um verdadeiro videoclipe a céu aberto. Um mar vermelho se reuniu para celebrar o Wuthering Heights, a música mais famosa da cantora. Eu lembro da primeira vez que vi. Fiquei em choque com o jeito que eles conseguiam fazer todo mundo fazer a mesma coreografia e estar no mesmo lugar ao mesmo tempo, especialmente bem ao lado do mar também, o que é uma coisa tão incrível de vivenciar e de poder fazer.
Eu acho que a gente tem muita sorte de poder fazer coisas assim. É muito legal. É uma daquelas coisas que você vê no Instagram e pensa, eu queria estar lá. Vi o vídeo do ano passado e falei que queria estar aqui este ano. Então vim e trouxe minha família comigo. Estamos muito empolgados. Ensaiamos a coreografia nas últimas semanas. Então fiquei animada. Lançada em 1978, quando o artista tinha apenas 19 anos, a canção é uma homenagem ao clássico da literatura inglesa O Morro dos Ventos Uivantes. O videoclipe da música teve uma enorme repercussão ao retratar uma obra audiovisual completa, capaz de transmitir sensações, personagens e narrativas. Muitos artistas se inspiraram e passaram a investir em videoclipes como ferramentas poderosas de comunicação artística. Quase 50 anos depois, parece que o legado de Wuthering Heights está longe de acabar. A Kate Bush é icônica, mas as pessoas gostam de fazer algo divertido juntas em um grupo. Uma música que alimenta a alma e fica imortalizada no coração de quem canta. Há 3 dias do aniversário de Kate Bush, as comemorações pela vida da cantora já começaram. Mais de 30 empresas de tecnologia lançaram uma aliança para desenvolver ferramentas de inteligência artificial de código aberto para a cibersegurança. Desenvolver ferramentas de inteligência artificial de código aberto destinadas à segurança cibernética. Foi com este objetivo que uma aliança foi lançada nesta segunda-feira pela NVIDIA e mais 30 empresas do ramo tecnológico. A Open Secure AI Alliance, cujos membros fundadores incluem Microsoft, IBM, Palantir, CrowdStrike, Cisco, Dell e a plataforma Hugging Face, vai criar e compartilhar ferramentas que as equipes de segurança poderão inspecionar, modificar e executar em seus próprios sistemas. O lançamento da aliança ocorre após uma brecha de segurança registrada este mês na Hugging Face, que a OpenAI reconheceu como o primeiro caso divulgado publicamente de um cyberataque no mundo real de forma autônoma por modelo de IA. A criadora do ChatGPT classificou o incidente como sem precedentes e afirmou que seus 2 modelos escaparam de um ambiente de testes isolado durante uma avaliação interna, acessaram a internet e comprometeram a infraestrutura da Hugging Face. De acordo com a NVIDIA, a Hugging Face tentou primeiro investigar e deter o ataque através dos principais modelos comerciais de IA dos Estados Unidos, mas seus sistemas de proteção integrados bloquearam a operação. A empresa precisou recorrer ao GLM 5.2, o modelo aberto da empresa chinesa Jipu AI, para conter a invasão. O fato de um modelo chinês conseguir conter o ataque onde os americanos falharam aprofundou o debate no Vale do Silício e em Washington, onde os legisladores avaliam impor limites ao uso de sistemas de IA chineses em meio à rivalidade tecnológica crescente com Pequim. O Vale do Silício se opõe amplamente a qualquer tipo de restrição e muitas figuras de destaque do setor consideram que os limites da IA de código aberto constituem uma tentativa de proteger de forma injusta a OpenAI e a Anthropic, as gigantes que comercializam os modelos mais potentes do mundo. Um evento em Tóquio colocou frente a frente robôs humanoides para se enfrentarem e mostrar a evolução da robótica. As máquinas humanoides são temidas pela força e pelos papéis que possam vir desempenhar na sociedade. Mas por enquanto os robôs que já deixam a vida mais fácil para as pessoas encantam mesmo pela ampla possibilidade de funções. Em Tóquio, no Japão, um octógono foi montado no melhor estilo MMA para que a robótica possa lutar contra ela mesma. Foi além da minha imaginação. A intensidade e o aspecto perigoso foram muito divertidos. No momento, esses robôs são para entretenimento, mas espero que um dia se tornem algo que ajude as pessoas em seu dia a dia. O estilo da luta ainda não foi decodificado, mas os golpes já deixam robôs atordoados que despencam no ringue. O evento visa demonstrar os mais recentes avanços em robótica, inteligência artificial e engenharia. A brincadeira é alimentada pela própria torcida, mas ainda precisa de um condutor de carne e osso.
Primeiro, os humanos operam o robô, e o robô aprende observando e imitando essas ações. Através de ciclos repetidos de aprendizado, por imitação e aprendizado por reforço, acredito que chegará um ponto em que a IA, ou o próprio robô, começará a se mover e agir de forma independente. Como os robôs lutadores são bípedes, assim como os humanos, os quadris sofrem um maior desgaste. Por isso, além da diversão, a tecnologia do ringue no final pode ser um caminho para intervir mais uma vez na saúde. Zidane foi apresentado como novo técnico da França nesta terça-feira. Zinedine Zidane foi anunciado como novo técnico da França, o que já era amplamente esperado e não causou nenhuma surpresa no mundo do futebol. Campeão da Copa do Mundo de 1998, marcando 2 gols na final contra o Brasil, Zidane, de 54 anos, era visto há muito tempo como o principal candidato ao cargo. Pour moi, c'est une joie immense. Sincèrement, en fait, je suis É uma alegria imensa. Honestamente, estou muito feliz com o que está acontecendo comigo hoje. Poder assumir o comando da seleção da França. Não tenho outras palavras para descrever. Estou me contendo um pouco, naturalmente, mas sinto muitas emoções aqui dentro. Estou pronto para encarar o desafio. O que me motiva hoje é a oportunidade de trabalhar com a França. C'est ce qui m'anime aujourd'hui de pouvoir travailler auprès de cette équipe de France. Zidane vai substituir Didier Deschamps, que comandou a seleção francesa de 2012 até a Copa do Mundo desse ano, sendo campeão em 2018, vice em 2022 e quarto colocado em 2026. Companheiro de equipe de Deschamps na conquista da Copa do Mundo de 1998, o ex-craque vem se preparando para o cargo desde 2021, quando deixou o comando do Real Madrid, onde conseguiu 3 títulos consecutivos da Liga dos Campeões, em 2016, 2017 e 2018, um feito inédito na era moderna da competição. Aujourd'hui, pour moi, c'est juste une continuité, quelque part un rêve. Ce que je peux vous dire, c'est que para mim é simplesmente uma continuidade, de certa forma um sonho. Recebi ofertas nos últimos 4 ou 5 anos em que fiz uma pausa para assumir o comando de algum clube e recusei todas em favor da França, porque a seleção francesa é a única coisa que eu queria fazer após minha carreira como jogador. Depois da minha passagem pelo Real Madrid, era só isso que eu queria, treinar a seleção da França. Eu cresci com ela, comecei no Sub-15 e fui subindo por todas as categorias até chegar à seleção principal, que é o auge. Hoje tenho a oportunidade de ser o técnico desta equipe e vou dar tudo de mim para garantir que ela continue vencendo. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Aujourd'hui, j'ai l'opportunité d'être le sélectionneur de cette équipe et je vais tout donner pour que cette équipe continue à gagner. O primeiro jogo no comando da França será fora de casa contra a Turquia pela Liga das Nações da UEFA em 25 de setembro. E a primeira partida em casa será contra a Itália, no Stade de France, em 2 de outubro. O contrato de Zidane vai até a Copa do Mundo de 2030, que será sediada por Espanha, Portugal e Marrocos. Mas se depender do carinho da torcida francesa, essa união tem tudo para durar muito mais do que 4 anos. E o Gospel News de hoje fica por aqui. A todos vocês uma ótima noite. Amanhã, a partir das 7h30, estamos de volta com as principais notícias do Brasil e do mundo. Até lá.